Ó, falando sobre esses privilégios de ex-presidentes da República preso, né? Tem também os privilégios de ex-presidentes que hoje também é destaque na nossa página do UOL, está chamando a atenção das pessoas. E mesmo preso, olha que coisa maluca, né? O Bolsonaro preso, ele foi condenado a 27 anos de prisão. Ontem a gente falava aqui com o Mairovich, falamos com outros juristas, ele de ficar preso, deve ficar com todos os benefícios que vem, que vai, os direitos e tudo mais, deve chegar quase a 7 anos de prisão se não tiver nenhuma mudança e tudo mais. Mas mesmo preso, ele tem direito a 8 assessores e 2 carros oficiais. Ele seguirá tendo esse direito, 8 assessores e 2 veículos oficiais. A gente não sabe o valor disso exatamente, né? Como ex-presidente, é direito dele. Ele pode ter 4 servidores para segurança e apoio pessoal. E também tem direito a 2 veículos oficiais com motorista. E há a possibilidade da contratação de mais 2 servidores com vencimentos maiores, que ocupam o mesmo cargo dos outros 2 servidores. E essas despesas são pagas por nós, né? É paga pelo governo. Essa é uma lei de 1986 e que prevê que 8 servidores ocupem cargos de planejamento e coordenação. Todos são comissionados, ou seja, são contratados livremente e podem ser substituídos pelo ex-presidente a qualquer momento. Mesmo preso, esse benefício ele é pessoal e não é transferível para a esposa, para filhos. Isso foi o que explicou um advogado, Guilherme Barcelos, ouvido aqui pelo UOL. Ele diz que não há previsão na lei ou no decreto de cessão ou suspensão do benefício pelo fato de ele ser preso. Mas a lei também não prevê a hipótese de um ex-presidente preso, né? A lei não dizia isso. Se preso, o ex-presidente não poderá. Ô, Sakamoto, isso tem que ser mudado, não tem? Faz sentido ele estar preso e a gente pagar, porque não se sabe o custo, mas imagina, 2 veículos com motorista, né, contratado, além de 8 assessores. Isso também foi mantido durante a estada do Lula na cadeia, né? Sim. Você tem uma equipe de segurança, o grosso disso é a equipe de segurança e depois assessores, né? Na época mesmo, quando aconteceu isso com o Lula, eu mesmo defendi que esse benefício fosse suspenso enquanto essa pessoa estivesse encarcerada, até porque essa pessoa está em custódia do Estado brasileiro. Pode, eventualmente, ter uma redução, pode, olha, você tira fora, porque não faz sentido a questão da segurança. A segurança não é para os familiares do presidente, é para o presidente em si. Então, poderia tirar fora a questão da segurança, deixar, eventualmente, algum assessor, porque a pessoa ainda precisa de ter a vida dela com relação à questão do legado, desdobramentos políticos, alguma coisa assim, que a pessoa possa vir a ter, pode continuar com o assessor, ou mesmo suspenso esse assessor, mas não faz sentido carro, não faz sentido nada disso, nenhuma proteção para deslocamento, porque, repito, essa pessoa está sob custódia do Estado brasileiro, né? O Brasil tem uma coisa, Fabíola, tem alguns buracos em que o Brasil tem evitado fazer uma discussão mais profunda de legislação para ex-presidentes, né? Discute-se, por exemplo, o Brasil, por exemplo, não paga, a pessoa que é ex-presidente, ela não continua recebendo salário como ex-presidente, ao contrário do que algumas fake news circulam. O Bolsonaro não está recebendo salário de ex-presidente, ele recebe as aposentadorias do Congresso, aposentadorias militares, o salário pelo PL, o que ele recebia, né, enquanto ele estava no cargo de presidente de honra. O Lula também, ou seja, mas você não tem essa coisa, a pessoa continua recebendo um salário após sair da presidência da República, né? Ela tem esse pacote. Agora, esse pacote precisa ser revisado para situações como essa, né? Então é o seguinte, o governo brasileiro ele não quer garantir nenhum tipo de aposentadoria, nenhum tipo de apoio financeiro, ok, está garantindo essa estrutura. Essa estrutura faz sentido enquanto a pessoa está em liberdade. Caso contrário, não faz sentido. Da mesma forma que o governo também evita discutir o próprio papel da primeira-dama ou primeiro cavalheiro, né? Eventualmente, uma mulher no poder, né? Uma mulher heterossexual no poder com o primeiro cavalheiro. O ponto é que a gente tem também uma situação, é uma situação de limbo, né? Tem estrutura para essa pessoa? Qual que são os limites de atuação? Né? É uma coisa que tem que ter uma estrutura que está conectada à presidência da República ou não, porque se também você deixar em aberto, você vai acabar, na verdade, essa pessoa ela vai fazer o quê?
ela é uma profissional, né? Você tem pessoas que, por exemplo, você tem só para citar as duas últimas primeiras damas, tanto a Janja quanto a Michele Bolsonaro, são pessoas que são do mundo político também. Então, qual que é a regulamentação? Quais que são os limites? Se não houver limites colocados, as duas, na verdade, também ficam meio que em aberto, né? Você não consegue, e aí vão ter críticas contra ela, elas vão avançar ou não sinal, precisa de regulamentação. Ou seja, a questão da vida dos ex-presidentes, da questão do entorno dele, da família, primeira-dama, o Brasil precisa fazer essa discussão, Fabiola. A gente acaba entrando num limbo e aí situações como esta agora acabam soando nonsense. Eu quero muito saber também a opinião do Josias sobre isso. Essa reportagem que está na nossa página, está sendo super clicada, ela traz, inclusive, apesar, né, de falar aí desses gastos, mas tem a lista dos gastos. E o Bolsonaro foi o que menos gastou de todos os ex-presidentes, né? O Bolsonaro é o ex-presidente que menos gastou com servidores desde janeiro de 2023, se somados todos os meses, segundo o levantamento feito pelo UOL. Na lista aqui não aparece o Lula como ex-presidente, porque ele é presidente agora, né? Não entra aqui na conta quanto que ele gastou quando ele estava como ex-presidente. Mas o que mais gastou de todos foi Michel Temer. 2.700.000 reais desde janeiro de 2023 para cá. Essa é a conta dos ex-presidentes, né, de janeiro de 2023 para cá. Então, o Temer gastou 2.700.000 reais, o Collor 2.600.000 reais, a Dilma 2.600.000 reais, o Sarney 2.400.000 reais, FHC 2,3 e Bolsonaro 2,1. Não foi tanta diferença assim. Ele gastou 200.000 reais a menos que FHC. É justo pagar por isso, Josias? Fala pra gente aqui no intervalo, para quem está conosco na TV, um intervalo, mas como você sabe, o nosso All News segue a todo vapor, sem paradas, pelo YouTube. Você encontra a gente lá, UOL, no YouTube que você encontra a gente. Pode isso, Josias? Pode isso, Arnaldo? Não há salário para ex-presidente no Brasil e aprovou-se lá no alvorecer da redemocratização uma lei concedendo a ex-presidentes essas regalias. 8 assessores, 2 automóveis, não me parece exorbitante. Agora, quando foi aprovada essa lei no Congresso, ninguém imaginava que tantos presidentes da República, tantos ex-presidentes, iam fazer escala na cadeia. Então, não faz nexo, é preciso atualizar essa lei. Entre esses 8 seguranças, há 2 motoristas. Um ex-presidente como o Bolsonaro agora trancado, não vai precisar se locomover. Então, é preciso recolher os automóveis e dispensar os motoristas. Há a previsão também de 2 seguranças. Entre esses 8 assessores, 2 seriam seguranças. Não há lugar mais seguro hoje para o Bolsonaro do que a carceragem da Polícia Federal. Está muito seguro lá. Não precisa de segurança. Então, deveremos dispensar. E os outros são assessores para atividades cotidianas do ex-presidente. Também não vai ter atividade nenhuma no cárcere o Bolsonaro. Então, não faz nexo manter 2 automóveis, 8 seguranças. É preciso dispensar. Quando o Lula estava preso em Curitiba, houve uma decisão judicial de primeira instância que cortou esses benefícios. E, na época, muitos aplaudiram, porque, de fato, não faz sentido. Inclusive, havia, como agora, motoristas, automóveis, 2 automóveis, 2 motoristas, seguranças, 2 seguranças. E depois essa decisão de primeiro grau, de primeira instância, foi revogada, né, por um recurso da defesa do Lula, restauraram-se esses benefícios. Não faz sentido. A meu juízo, por exemplo, é questionável manter os benefícios para uma presidente que sofreu impeachment. A Dilma sofreu impeachment e até hoje está com todas essas regalias. Faz sentido? Mesmo quem considera que o impeachment dela não foi correto, não importa, sofreu impeachment do Congresso Nacional. Não pode. O Collor também sofreu impeachment, hoje está em cana, em prisão domiciliar. Mas já lá atrás, há 3 décadas, sofreu impeachment e continuou com os mesmos benefícios. Então, a meu juízo, a lei é válida, mas presidente que é afastado por impeachment ou que é preso não pode manter as mesmas regalias. Agora, todos sabem, Fabiola, como é difícil conviver com... as relações são complicadas
de ex-marido, ex-mulher, até ex-namorado, ex-companheiro, ex-amante, é complicado. E ex-presidente. É tão complicado quanto, né? Porque o sujeito sai da presidência, mas continua coabitando sob o mesmo teto, se considerarmos que o país é uma habitação coletiva. Então é preciso estabelecer regras. Alguns países, aqui na América Latina, consideraram razoável transformar ex-presidente da República em senador, automaticamente. Aqui não houve isso. Então, houve ex-presidente, como José Sarney, que sai do cargo máximo da República para disputar uma cadeira no Senado pelo Amapá. Ele era do Maranhão e foi disputar votos no Amapá. Não fica bem. Um presidente da República que ocupou ali o cargo máximo do país, não é? Depois vai disputar votinho, fazer proselitismo para se eleger senador. Então, o Brasil não sabe como conviver com os seus ex-presidentes. Esse é um fato. Existe essa lei, é uma lei antiga e precária. Ela precisa ser atualizada. Não faz sentido contribuinte pagar por assessores e automóveis que não se justificam porque o ex-presidente está preso, não vai usá-los. Isso, estamos de volta para quem estava conosco na TV, o pessoal gostando aqui do desabafo do Josias. Tá preso, é isso, né? Tá preso. Por quê, Regalize? É o mesmo que falava ontem, que você falava ontem, né, Josias, para os militares. Por que que eles também não podem ter esse tipo de... Porque cometeram crime, estão presos, julgados, condenados por crime, né? Não faz o menor sentido. Agora, para ter essa mudança nessa lei, Josias, teria que ser pelo Congresso? Sem dúvida, é lei aprovada pelo Congresso. Há decretos regulamentando e tal, mas esses decretos estão pendurados numa legislação que foi aprovada em 86. Era o segundo ano do governo Sarney, salvo engano, e sentiu-se a necessidade de fazer essa lei. É uma lei razoável, não é uma lei despropositada, não. É razoável que o país, sobretudo porque não há salário para ex-presidente da República, que o país estabeleça, fixe uma certa estrutura para que o presidente seja assessorado. É um homem que sai da poltrona, do trono de presidente, carregando segredos de Estado, carregando informações que são estratégicas para o país. Então, é razoável que o Estado dê conforto a essa pessoa para tocar a sua vida, com assessores, com automóveis para se locomover, segurança. Imagina um ex-presidente sequestrado por um grupo que queira praticar atos de terror e que precisem de segredos do Estado para isso. Então, não faz nexo deixar o sujeito desprovido de proteção, né? Agora, é preciso que as coisas sejam razoáveis, né? Se está preso, não pode manter a mesma estrutura. Foi solto lá na frente? Muito bem, restaure-se o sistema. Eu acho até que devia perder, definitivamente, porque aí é um delinquente, é um sujeito que conspirou contra a democracia. Veja só, Bolsonaro quis dar um golpe de Estado, restaurar a ditadura no Brasil. Aí vai o contribuinte brasileiro financiar uma estrutura para ele. Presidentes que sofreram impeachment também deveriam perder a regalia. Então, a lei precisa de atualização, Fabiola. Ela não é despropositada, mas ela está desatualizada.